Diante do cenário profético que nós estamos vivendo, você sabe que Jesus, ele está voltando. E a pergunta que eu faço é: quanto que vale o teu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Isso aqui é importante. Acompanhe aí esta mensagem, fica até o final, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu vi uma história que achei interessante sobre o tempo. Um pai chegou em casa e ele estava muito atarefado, estressado do trabalho. Muitos homens chegam em casa e nunca estão estressados, eles chegam sempre felizes. Mas esse estava estressado. Chegou em casa e ele então ligou a televisão para assistir o telejornal. Sabe aquela caixa do nada, que o homem quer entrar na caixa do nada? Quero dizer para vocês que existe um pastor aí pregando sobre a caixa do nada como se fosse uma coisa boa, tá? Mas a caixa do nada é a caixa do diabo, tá? Porque você tem família, quando você chega em casa, tem os filhos para você interagir, tem a esposa para escutar, tem a grama para cortar. Então você não pode chegar em casa e ignorar o seu mundo principal, que é a sua família. Então a caixa do nada, só para um registro aqui, é a caixa do diabo, certo? E aquele homem sentou na caixa do nada e ficou assistindo o telejornal, e o filho chegou para ele todo feliz, todo sorridente. Papai chegou: pai, vamos brincar? E o pai falou assim: você não está vendo que eu estou ocupado, guri? Deixa eu ver meu telejornal, vai brincar com os teus irmãos. O filho saiu um pouco triste, com o rabinho entre as pernas, né? Só que criança é criança, né? Tem a memória curta. Daqui a pouco lá vem a criança de novo: pai, quanto é que custa o teu tempo? Aí o pai fica nervoso: filho, vai perguntar para tua mãe. Eu estou ocupado, você não está vendo? E o filho saiu. E dali uns 5 minutos ele volta de novo: pai, quanto é que custa o teu tempo? Aí o pai ficou nervoso: filho, você é mal educado mesmo, né? Vai para a cama agora, vai para o teu quarto e fica lá e vai dormir. Mas pai, eu nem jantei. Não interessa, vai dormir. E o pai ficou ali na caixa do nada, assistindo o telejornal. Daqui a pouco acabou o programa e ele se lembrou do filho e pensou assim: puxa vida, que besteira que eu fiz. Ele foi lá no quarto do filho, chegou lá, o filho já estava dormindo. Ele acordou o filho acordou apavorado: não, pai, não me bata, prometo que eu não te incomodo mais. Aí o pai falou: não, filho, eu estou arrependido, filho, arrependido do que eu fiz com você. Eu quero que você levante, nós vamos jantar juntos e eu quero brincar com você um tempo. Aí o filho olha para o pai e fala assim: mas pai, me responde uma pergunta: quanto é que custa o teu tempo? Como assim, quanto é que custa o meu tempo? Teu tempo de trabalho, pai, quanto é que custa uma hora de trabalho seu? Me custa R$5. R$5 custa a minha hora de trabalho. Pai, você me empresta 2? Pai pegou 2 notas de R$1, deu para o filho. O filho juntou mais 3 que tinha e entregou para o pai. Pai, estou comprando 1 hora do seu tempo. Agora você é meu. Vamos brincar por 1 hora. Aí a pergunta para você é: quanto é que custa o seu tempo? Vocês acharam barato a hora do pai da criança, R$5 a hora? Quem aí consegue calcular quanto é que ganha de salário, divide pelas horas do mês, as horas do dia, e descobrir quanto é que você ganha por hora? Quem é que sabe quanto é que ganha por hora? Quanto é que ganha um professor por hora? Não vamos falar dessa parte, né? Minha esposa vai ficar chateada, né? Quanto é que ganha um médico por hora? Quanto é que custa a sua hora? Mateus capítulo 24. Nós vamos ver agora Mateus no capítulo 24, o verso 13. É uma mensagem importante aqui para nós sobre o tempo. Mateus, o capítulo 24, o verso 13. Aqui diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Até quando? Até o fim. Qual fim? Aqui está falando sobre tempo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tempo aqui então tem a ver com vida. Se a perseverança, e você precisa perseverar até o fim para ser salvo, tempo tem a ver com vida. Então, tempo na matemática de Deus é igual a vida. Então, a pergunta é: quanto vale a sua vida? Quanto vale 1 hora da sua vida? Quanto vale o teu tempo? Quanto você vale? Quanto a tua vida vale? Você sabe, irmãos, que existem muitas pessoas que já estiveram sentadas nesses bancos aqui, mas não conseguiram perseverar até o fim. Em algum momento da história, elas ficaram ofendidas,
ou decepcionadas, ou perderam a esperança e não estão mais aqui. Quantos aqui conhecem pessoas que já estiveram sentadas nesses bancos, que não estão mais nas fileiras esperando? Sabe que a espera, às vezes, deixa a gente irritado, nervoso. Quantos aqui de vocês gostam de esperar? Pegar uma fila enorme e ficar esperando? Ninguém gosta de esperar. Mas a Bíblia diz que enquanto Jesus não volta, nós precisamos perseverar e esperar. Temos que ter paciência para esperar. Eu passei por um momento da minha vida que a paciência estava bem curtinha, né? Não queria esperar por nada. Inclusive a minha velocidade nas mãos e nos dedos era maior do que a da caixa eletrônico, vai sacar dinheiro, né? Tinha que digitar senha e CPF e tudo mais. E meus dedos eram muito rápidos e eu ficava ali ansioso porque aquela máquina demorava muito. Pensa na ansiedade, né? E nós somos assim, somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam na hora que nós queremos. Quanto vale o tempo? Já imaginaram se Thomas Edison tivesse desistido na primeira tentativa de inventar a luz elétrica? Ele tentou 1000 vezes e conseguiu inventar, e hoje nós estamos aqui no clarinho, né? Então ele aprendeu 999 vezes de como não fazer uma lâmpada. Mas na 1000ª vez, ele acertou, porque ele perseverou. E a pergunta é, será que você está pensando assim, por que Jesus está demorando tanto tempo? Eu acabei de dizer para vocês que o tempo é uma coisa relativa, porque o tempo que nós precisamos esperar da volta de Jesus é quanto? É o tempo de uma vida. Vocês podem dizer assim, mas Jesus fez essa promessa há 2000 anos atrás. Para Deus é 2 dias. Para você, para mim, no meu caso, 47 anos. E é o tempo que eu tenho para herdar a vida eterna e para ter eternidade. Agora eu pergunto para vocês, é muito ou é pouco tempo? Dá para aguentar ou não dá para aguentar? Você consegue esperar a volta de Jesus até que Ele venha? Você consegue dedicar a sua vida ou o seu tempo para Deus nesse período? Porque vocês concordam comigo, é um período curto. Eu não gostaria de morrer. Não tenho planos para isso. Gostaria muito que Jesus voltasse antes disso. E tenho certeza que nenhum de vocês quer morrer. Porque nós não fomos feitos para morrer. Somos feitos para a vida eterna. Somos feitos para um tempo eterno, para um Deus que é o próprio tempo. A Bíblia diz que Deus é amor, então Deus é as coisas. Nós podemos sentir amor, mas Deus é amor. Nós temos tempo, mas Deus é o próprio tempo. Então, Deus é Deus. Jesus, percebendo que para os discípulos a questão do tempo seria um problema. Então, no livro de Atos, quando os discípulos estavam olhando para o céu e Jesus estava subindo, e os discípulos estavam ali atônitos vendo Jesus subir nas alturas dos céus. E Jesus, eu imagino, agora estou imaginando, tá? Não está na Bíblia isso. Jesus então olha para baixo e percebe assim, puxa vida, mas tive 3 anos e meio pregando com eles, e eles estão atônitos olhando para o céu. Eles não entenderam que eu vou voltar? Então Jesus conversa com 2 anjos, os anjos que foi contado a história aqui, volta lá. E os anjos voltaram, desceram e conversaram com os discípulos. Por que vocês estão preocupados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará, virá outra vez, e vocês o verão. Jesus ficou preocupado que os discípulos também não tinham entendido, e a questão do tempo seria um fator complicador demais para os discípulos. Então os anjos voltaram e disseram assim, esse mesmo Jesus que subiu, vai voltar. E eu quero dizer para vocês nesta manhã que o mesmo Jesus que mandou esses anjos falar com os discípulos fala com você nesta manhã. Ele vai voltar. Por mais que pareça para você demorado, parece que já chegou a hora. A gente vê tantos desastres acontecendo pelo mundo, aviões caindo, terremotos acontecendo, tanta morte, tanta dor, tantos problemas, enchentes, o sol escaldante, tantas coisas ruins acontecendo, e a gente pensa assim, será que Deus não está vendo? Quando chegará o tempo de Deus? Deus está muito preocupado com a questão do tempo. Tanto que a maior profecia bíblica, inclusive que nós adventistas pregamos, está no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14.
que fala: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Aliás, a doutrina do santuário é a única doutrina que nos difere de todas as outras religiões. Só nós cremos da maneira como cremos sobre o santuário celestial, onde Cristo Jesus está intercedendo por nós. Jesus considera tão importante o tempo que ele colocou a sua marca no tempo. No livro de Ezequiel, no capítulo 20, verso 20, lá diz assim: que o sábado servirá de sinal entre mim e vós. Deus colocou uma marca do tempo. Ele criou os céus e a terra em 6 dias, mas no sábado, um dia de 24 horas, ele reservou para a celebração, para a adoração. Deus colocou a sua marca no tempo, e a marca do tempo é a marca do povo de Deus. Entendem a relação? O Deus do tempo reservou um tempo que é todo dele. Se ele é dono do tempo, por que reservou um tempo só para ele de 24 horas? O tempo não é nosso, o tempo pertence a Deus, e Deus reservou 24 horas, que é o dia de sábado. E vocês escolheram estar aqui. Sabe que o tempo é uma questão de escolha. Vocês poderiam em casa agora estar dormindo, fazendo qualquer outra atividade. Então, quanto vale uma coisa para você? Vale o tempo que você dedicou para tê-la. Vale o quanto de vida você deu por aquela coisa. Então, se perguntar para você quanto é que vale o seu carro, de repente na FIP está 60 mil reais. Só que se você parar para pensar quantas horas você passou trabalhando para comprar esse carro, talvez esse valor de 60 mil seja pouco. Porque o valor das coisas está no tempo que você coloca de dedicação naquilo. E tem pessoas que colocam toda a sua vida a obter coisas nessa terra, coisas que hoje valem 60 mil, mas daqui 2, 3 anos valem 30. E você colocou o quê? A sua vida, o seu valor. Aí eu te pergunto, quanto que você vale? Quanto vale o seu tempo? Todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa, eu gostaria que você imaginasse quanto de vida você está colocando para fazer o que você está fazendo. Quanto de vida. E calcule qual é o valor que essa coisa tem para você. Será que vale a pena? Para a gente avaliar, vale a pena eu dar a minha vida por isso? Vale a pena eu dar a minha vida para vir à igreja? Porque vocês estão doando a vida de vocês aqui. Os minutos da vida, a meia hora ou 40 minutos de pregação, são tempo de vida que Deus deu para você. Tempo de vida. Olha, no livro de Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17, tem um texto que vocês conhecem muito bem, e diz assim: o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie da árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Mas, no livro de Gênesis capítulo 3, Satanás entra em cena e diz: não morrerá. Aí eu pergunto para vocês, quem tem razão? Porque Deus disse que se o homem comer da árvore que está no jardim, morreria. Satanás disse não morreria. A pergunta: Adão e Eva morreram naquele momento? Não. Isso quer dizer que Deus estava errado, então? Irmãos, nesse dia, exatamente nesse momento em que Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, começou a contar o tempo. Não tinha tempo para nós. Adão e Eva foram criados para viverem eternamente. Mas quando desobedeceram, o tic-tac deles, da palpitação do coração, começou a contar. E eles hoje não existem mais. Então quem é que tem razão? Deus ou Satanás? Deus, porque Adão e Eva não estão mais entre nós. Naquele momento nós perdemos a eternidade que tínhamos. Naquele momento começamos a morrer. Naquele momento surgiu o pecado. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, diz o seguinte: nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu e estamos sobre a solene obrigação
de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que Deus nos concedeu requererá ele mais estima a conta do que o nosso tempo. Eu vou ler de novo. Nenhum talento que Deus nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que o nosso tempo. Muitos podem dizer assim: eu não tenho nenhum talento. Tem um que pelo menos você tem, que é o tempo. Muito obrigado por você ficar até o final do vídeo. Que Deus te abençoe. Que o anjo do Senhor te proteja. Que o Espírito Santo te ilumine e nos ajude a compreender o período a qual estamos vivendo. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.